Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, eu peço para vocês deixarem aquele like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, acompanhem nossa página no Instagram e põe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida. Mas vamos parar de enrolação e vamos para a nossa aula agora mesmo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre dois conceitos muito importantes e que são a base para praticamente toda a hidráulica: vazão e pressão no caso da hidráulica de condutos forçados. Okay? Então, vamos para esses conceitos, começando com a vazão de um fluido. A vazão é um conceito de quantidade. Como assim, professor? Ela é definida, pelo volume de um fluido que escoa por uma seção em um determinado tempo. É representado pela letra Q. Tá. E daí? O que isso significa? Vamos pensar. Vamos começar com uma torneira. Se você abrir um pouquinho a torneira vai começar a pingar. Tudo certo? Ela vai começar a pingar e vai sair pouca água. Pense assim, pouca água. Se eu abrir mais a torneira, vai sair mais água. O que significa sair mais água? Significa que está saindo uma quantidade maior de água, ou seja, um volume maior de água. Ou seja, a vazão quando você abre mais a torneira é maior do que quando a torneira está praticamente fechada. Tá, professor, e o tempo? Vamos pensar, vamos botar um copo de água embaixo da torneira em cada situação. Se a torneira estiver pingando, o tempo que demorará para encher esse copo vai ser muito maior do que o tempo caso a torneira esteja toda aberta. Ou seja, a vazão aqui é muito maior do que no caso da torneira pingando. Então pense assim, vazão é quantidade, é volume. Então com a vazão a gente consegue quantificar as coisas. Tá, qual é a aplicação disso? Se eu sei mais ou menos quanto de água está saindo na torneira, no chuveiro. Por exemplo, eu sei que a vazão do chuveiro é tanta e eu demoro 10 minutos no banho. Então, se a gente tem uma noção de quanto de água está sendo gasto numa casa através da vazão, quantidade, nós temos uma noção do consumo de água naquela residência. Então, a gente sabe que eles estão consumindo tantos litros por dia. E, sabendo o consumo, nós conseguimos estimar o tamanho do reservatório da caixa d'água. Então, se o local tem muitos habitantes, há uma maior quantidade de consumo de água. Então, o reservatório de armazenamento precisa ser maior para que não falte água. Então, essa é uma das principais importâncias do conhecimento e da aplicação da vazão. Só isso? Não, a vazão influencia em muitos outros conceitos, como dimensionamento, perda de energia, na pressão, entre muitas outras coisas. Mas quando a gente pensa em vazão, em geral, nós temos que pensar em consumo de água. Tudo bem? Então agora nós vamos para o próximo conceito, que é a pressão hidráulica. Para entendermos a pressão hidráulica, a gente precisa fazer um caminho grande, tá? Vamos começar conceituando pressão. O que é pressão? Quando a gente aprendeu no ensino médio, não vamos nem pensar no cálculo diferencial, a gente define a pressão como a relação entre a força aplicada e sua área de aplicação, ou seja, P igual a F sobre A. Eu vou pedir para vocês esquecerem esse conceito em hidráulica. Por quê? Pressão não é força sobre área? Sim, pressão é força sobre área em qualquer caso. Aproximadamente, Mas eu quero que vocês esqueçam a área. Por quê? Porque vocês podem confundir algumas coisas com a área. Essa fórmula vai ser manipulada de outras formas que a área vai ficar implícita. Então eu não quero que vocês pensem nela, eu quero que vocês pensem em outro parâmetro depois. Vou explicar qual é. Então, em hidráulica, pressão não é força sobre área. Tá? Mas esqueçam essa definição. Pensem apenas que pressão é uma força. E essa força que é relevante. Não pensem sobre a área, ok? E vamos partir para o conceito de pressão exercida por um fluido, ou seja, a força exercida por um fluido. Quais são os fluidos que nós conhecemos? Nós conhecemos o ar e líquidos.
Ou seja, a gente vai estudar a pressão exercida pelo ar e a pressão exercida por líquidos. Definindo esses dois, nós conseguimos encontrar e definir a pressão absoluta e, por consequência, a pressão efetiva. Já vou explicar para vocês, tudo certo? Vamos começar pela pressão atmosférica. Pressão é uma força, lembre-se disso. Então a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo peso da coluna de ar da atmosfera. Não entendi. Então vamos lá. Vamos imaginar assim. Vamos imaginar um morro, tem o pé do morro e o pico do morro, ok? Vamos fazer uma analogia. Se eu coloco essa garrafa de água em cima da minha mão, essa garrafa tem um peso. E devido a esse peso, quando ela entra em contato com a minha mão, ela exerce uma força na minha mão e uma pressão. Com o ar é a mesma coisa. O ar é formado por moléculas de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, monóxido de carbono, entre muitos outros gases e vapores. Esses elementos, essas moléculas, possuem uma massa. E graças a essa massa, elas possuem um peso, apesar de ser muito pequeno, e esse peso exerce uma força nas nossas cabeças, exerce uma força no chão, e como exerce uma força, ele exerce também uma pressão. Assim, a gente consegue entender a pressão atmosférica. É o peso que toda a coluna de ar, desde o início até o topo da atmosfera, faz sobre as nossas cabeças. Sobre as nossas cabeças, sobre um ponto, sobre qualquer coisa. Então a gente consegue separar as coisas. Por exemplo, quando a gente está a nível do mar, tem muito mais ar acima da gente do que quando a gente está no topo de um morro. Porque a quantidade de ar é muito menor. A coluna de ar é menor. Ah, então a gente vai ter que se preocupar com esse desnível enquanto estuda hidráulica? Que bom que não. Porque quando a gente trabalha com hidráulica, a gente trabalha com diferença de altura de 100 metros no máximo. Isso não interfere tanto na pressão atmosférica. Em hidráulica, a pressão atmosférica é praticamente constante. Tudo certo? Então tá. Onde nós aplicamos a pressão atmosférica? Vamos pensar assim. Imagine que vocês têm um tubo. Um tubo assim, né? Esse tubo, aqui em cima do tubo, né, é ar. Então ele está sofrendo uma pressão atmosférica aqui dentro. No interior do tubo, como nós vamos estudar, existe uma pressão interna. Agora imagine, por exemplo, esse tubo aqui que tenha um furo aqui, ó. Tem uma entrada de ar. O tubo é totalmente preenchido por água, tá? O que vai acontecer se a pressão atmosférica for superior à pressão interna? Nesse furo há moléculas de ar. Se a pressão externa for maior que a interna, vai haver uma força empurrando essas moléculas de ar para dentro. Ou seja, vai ocorrer uma coisa chamada entrada de ar na tubulação. E entrada de ar na tubulação é um dos grandes problemas de instalações hidráulicas. É um problema terrível, então nós temos que tomar cuidado. Então tá, gente. Estudamos a pressão atmosférica, estudamos a pressão exercida pelo ar. Vamos estudar agora a pressão exercida por uma coluna de líquido. E ela é determinada pela lei de Stevin, que é P igual a ρ vezes G vezes H. Ou seja, a pressão é igual à massa específica do líquido que exerce a pressão, a gravidade, vezes a altura desse líquido que exerce pressão. Não entendi. Muito abstrato, professor. Vamos lá. Imagine que vocês têm um reservatório de água, ok? Uma caixa d'água, uma piscina. Essa piscina tem uma coluna de água, né? Do topo da margem da piscina até o fundo, ok? Essa coluna de água tem um peso. E esse peso promove uma força no fundo da piscina, ou seja, ele exerce uma pressão. E essa pressão é calculada pela lei de Stevin, ok? Então vamos lá. A pressão exercida pela coluna d'água só é igual à massa específica da água, porque quem está exercendo uma pressão é uma coluna de água, vezes a gravidade, vezes a altura dessa coluna de água. Ah, professor, entendi. Então, se eu estiver no mar, eu mergulhar muito no fundo, a pressão vai aumentar. Sim, a pressão numa coluna de líquido, como eu falei, esqueçam a área. Pensem apenas na massa específica do líquido e na profundidade a qual vocês estão mergulhando, ou no tamanho da coluna d'água, ok? É assim que a gente calcula a pressão de uma coluna de líquido. Esqueçam a área. Por que esqueçam a área? Ah, para vocês não pensarem no tamanho da base do reservatório, ok? Pensam somente nesse nível de profundidade. Tudo bem?
Definindo pressão do ar e pressão de um líquido, nós conseguimos definir a pressão absoluta em um fluido. A pressão absoluta em um fluido é a pressão total exercida em um ponto. Vamos pensar no nosso reservatório. O que acontece? Vamos pensar assim, ó, no nosso tubo, né? Quando esse tubo está em cima da minha mão, o que acontece? O peso dele faz uma pressão na minha mão, ok? E se eu empilhar outra coisa em cima dele? Vai ser o tubo d'água e isso daqui que estão exercendo uma pressão sobre a minha mão. Da mesma forma, o reservatório. O reservatório, ele tem uma coluna de água, mas ele também tem toda a camada de ar em cima dele. Então, a pressão absoluta é definida pela pressão total exercida sobre um ponto. O que está exercendo pressão nesse ponto? A coluna de líquido e o ar. Então, a pressão absoluta vai ser igual a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, que é igual a ρ do líquido vezes G vezes H do líquido. Tudo bem? Fácil, né? Com isso, nós definimos também pressão efetiva. A pressão efetiva é a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, ou seja, PEF igual a PABS menos PATM. Tá, vamos... Professor, estou pensando uma coisa. A pressão absoluta não é PATM mais P do líquido? Sim! O PATM vai cortar. Então a pressão efetiva é basicamente a pressão da coluna de um líquido, ou seja, a pressão da coluna d'água. Olha que interessante. Então quando a gente estuda pressão efetiva, a gente está estudando de fato a força que a água está fazendo no escoamento, beleza? Imagine que a gente tem uma reta, ok? Que é uma reta de escala. Ela mede a pressão absoluta, então vai de 0 até infinito, porque a pressão mínima é 0, né? Quando a força é nula. E em um certo ponto dessa reta, a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica. E o que acontece quando a pressão absoluta for maior que a pressão atmosférica? Aquela conta aqui, ó, absoluta é maior que a pressão atmosférica, vai dar positiva. Então, nesse caso, a pressão efetiva, ela é positiva. Da mesma forma, quando a pressão absoluta for menor que a pressão atmosférica, aquela conta lá vai dar negativa. Então, a pressão efetiva é negativa. E quando a pressão absoluta for igual à pressão atmosférica, a pressão efetiva é igual a nula, ou seja, igual a 0. E vamos voltar lá para aquele outro exemplo lá de trás, do tubo. Então, quando a pressão absoluta é menor que a pressão atmosférica, a pressão efetiva é negativa. Então, em casos de pressão negativa, nós temos que cuidar com a entrada de ar na tubulação. E assim, gente, nós estudamos sobre pressão. Agora nós vamos estudar sobre pressão hidráulica, que são os conceitos finais, tudo certo? Para entender pressão hidráulica, nós precisamos entender carga de pressão e pressão em um escoamento. A carga de pressão é bem fácil. Ela é a relação entre a pressão exercida e o peso específico da água. Então vamos pensar no seguinte. O reservatório tem uma coluna de água que faz uma pressão no fundo, ok? Vamos considerar só a pressão efetiva. Já vão entender por quê. Essa pressão é definida por ρ do líquido, que no caso é a água, porque estamos falando de um reservatório de água, vezes a gravidade, vezes a altura da lâmina d'água. Agora, olha que interessante. Massa específica vezes gravidade igual a peso específico. Como essa massa específica é da água, ρ vezes G é o peso específico da água, que é o gama. Então isso aqui vai cortar. Então, a carga de pressão efetiva é igual à altura da lâmina d'água. E aí que surge a unidade metros de coluna d'água. Vou abaixar um pouquinho, ó, metros de coluna d'água. Olha que mágico. Então, vamos pensar no seguinte. Se eu estou a 2 metros de profundidade, qual é a carga de pressão efetiva? 2 metros de coluna d'água. Se eu mergulho 10 metros, 10 metros de coluna d'água. Então essa é uma unidade muito mais palpável. Carga de pressão é muito mais fácil entender hidráulica com carga de pressão. Não com pressão em Pascal, milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio é fácil de entender, mas Pascal, bar, todas essas unidades são confusas. Mas metro de coluna d'água é muito fácil entender. Então vamos... O plus, pressão no escoamento. Considerem que nós temos um reservatório de água. Desse reservatório sai um tubo que abastece outro reservatório de água. Considerando as seguintes medidas. Esse reservatório tem 5 metros de profundidade. A tubulação tem 7 metros de altura, a outra tubulação tem 5 metros, e esse reservatório a gente não sabe. Vamos explicar usando o conceito de carga de pressão efetiva. Então tá, vamos pensar. Lembra que eu expliquei? No fundo do reservatório, qual é a carga de pressão efetiva?
5 metros de coluna d'água. E eu vou descendo o tubo, é a mesma coisa, praticamente. O que acontece? Qual é a coluna de água acima desse tubo? 12 metros. Então tem 7 metros aqui e 5 metros aqui. Por isso que eu falei para vocês esquecerem a área no momento. Pensem só em coluna de água. Então, nesse ponto tem 12 metros de coluna d'água acima. Então a carga de pressão efetiva é 12 metros. Aproximadamente. Tá, professor? Por que aproximadamente? Porque vamos estudar em hidráulica que ocorrem fenômenos na saída do tubo, existe durante a condução, atrito, e isso acaba diminuindo a pressão. Mas ignore isso por enquanto. Vamos pensar na prática, assim. A carga de pressão efetiva aqui no fundo é a coluna d'água que está acima, aproximadamente. Então, se tem 12 metros de coluna d'água acima, a carga de pressão efetiva aqui é 12. Olha que fácil entender. Olha que unidades maravilhosas. 12 metros de coluna d'água. A gente consegue entender as coisas apenas pela unidade. Beleza? Vamos continuar o trajeto, né? Nesse tubo aqui vai ter perdas de energia, porque a água tem atrito com as paredes e entre si, e a pressão vai acabar diminuindo. E nesse ponto, supondo que a pressão efetiva seja de 9 metros de coluna d'água. O que isso significa? Que acima dele vai ter 9 metros de coluna d'água. Então, se aqui é 5 metros, aqui é aproximadamente 4, por causa das perdas de energia e tudo. Então, acima dele tem 9 metros de coluna d'água. Olha que bom, olha que coisa interessante. A partir dessa carga de pressão efetiva e da unidade, nós conseguimos definir tudo. Nós sabemos a pressão aqui, porque é 12 metros de altura, e nós sabemos, a partir de uma pressão de 9 metros, o quanto a água pode subir. Então aqui a pressão é 9 metros, isso significa que a água vai subir mais ou menos 9 metros. Então, com essas unidades, nós conseguimos entender basicamente todo o princípio do escoamento. Claro, existem outros fatores, tudo, não se preocupe, as coisas vão mudar. Mas essa é a base. Então, é isso. Acabamos essa aula longa, mas necessária. Na próxima aula, nós aprenderemos como calcular a pressão nos manômetros para que possamos passar para os próximos conceitos, tudo certo? Então, se você gostou dessa aula, deixe o like, se inscreva e comente aqui embaixo se sobrou alguma dúvida, tudo certo? Bem, é isso então, nós nos vemos nos próximos vídeos.